E como você tem avaliado justamente a atuação do Banco Central, desse Banco Central, nesse primeiro ano de governo Lula? Enfim, vai mudar no que vem a composição, né, a presidência do Banco Central, mas nós temos um presidente do Banco Central que não foi escolhido pelo Lula, não foi indicado pelo Lula, e a gente está vendo justamente essa atuação aí que você descreveu. Como que você está avaliando a atuação do Banco Central aí desde que o Lula assumiu? É boa essa pergunta, Júlia, porque assim, o Banco Central, o mandato dele é único e exclusivamente perseguir a inflação e ser o emprestador de última instância. Então, o Banco Central ele não pode correr riscos. O Banco Central, por pressuposto de seu mandato, é ser conservador, é conservar o valor da moeda. E o Banco Central, justamente esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve nos últimos anos, assim como a TJLP, assim como a reforma tributária, a reforma agora, a reforma da Previdência, a gente teve ganhos estruturais muito bons para reduzir o prêmio de risco Brasil no longo prazo, para a gente sair desses ciclos de 4 em 4 anos, para a gente sair desses voos de galinha de curto prazo. A gente, pela primeira vez ao longo dos últimos 6, 7 anos, a gente consegue ter um movimento mais estrutural, eu entendo mais estrutural, olhando mais o médio e longo prazo. E sem dúvida a independência do Banco Central é fundamental para a gente ter um prêmio de risco Brasil muito melhor. Não é à toa que a gente tem um prêmio de risco medido pelo CDS, né? Não tem muito como falar outro termo, né? O CDS brasileiro, o prêmio de risco brasileiro para 5 anos é de 150 pontos base, acima do Tesouro Americano, ou seja, bastante baixo. Para a nossa nota de rating é bastante baixo. E isso se deve a, alguns dos fatos, além do ganho, da grande surpresa positiva fiscal que a gente teve esse ano com o ministro Haddad na economia, a gente teve, sem dúvida, um dos grandes ganhos o Banco Central Independente. E se a gente lembrar um pouquinho lá no começo do ano, começou o ano com Lula até cogitando a hipótese de que, é o que você falou, não foi indicado por mim, é um presidente que foi indicado pelo ex-presidente, não está pensando no Brasil. Eu acho que muito pelo contrário. O papel do Roberto Campos Neto, que já foi eleito várias vezes um dos melhores diretores de bancos centrais do mundo, ele tem sido extremamente pragmático e alinhado com o objetivo de longo prazo no Brasil, que é conseguir ancorar a moeda e a inflação. Não é à toa que a gente começou o ano falando de uma inflação em 6% e a gente vai fechar o ano com uma inflação de 4,5%. E o Banco Central ele antecipou o corte de juros do quarto trimestre para o começo do terceiro trimestre, ali para agosto. Então, isso mesmo com a gente tendo o começo deste governo foi bastante conturbado. A gente escutou falar sobre talvez independência do Banco Central, que é um absurdo a gente mexer nisso, porque isso é um ganho estrutural do país. A gente escutou revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma previdenciária, coisas absurdas, que o Congresso acabou equilibrando essas forças contra o Legislativo, quer dizer, o Legislativo não é contra, né? Equilibrando as forças com o Executivo e trouxe essa serenidade para o nosso país para a gente conseguir fazer conta e não viver em cima de boatos, em cima de rumores e de ruídos políticos. E aí o Banco Central ele foi extremamente hábil na condução, extremamente focada na inflação, na condução de liquidez no mercado, e não é à toa que a gente conseguiu antecipar o corte de juros, a nossa moeda está valorizando bastante nesse ano, mais de 7%, o real está 4,90, sendo que as projeções no começo do ano eram até de 5,40, 5,30, 5,40, então a gente tem um real bastante forte, a gente tem uma bolsa de valores muito bem, a gente tem um PIB bom, a gente tem um desemprego bom, então eu acho que o Banco Central ele foi, e hoje se percebe a importância de um Banco Central independente. E a importância do papel que o Roberto Campos teve, junto com toda a sua diretoria, até agora, de conduzir serenamente esse processo. Se não fosse, inclusive, o trabalho conjunto do ministro Haddad com a ministra Tebet no planejamento e o Roberto Campos no Banco Central, em conseguir arquitetar a manutenção da meta de inflação, foi como eu falei há pouco, a gente não permitiria cortar os juros. Então, todo o trabalho que o Roberto Campos tem feito, que é muito hábil, em conduzir o Banco Central, tem permitido muitos ganhos no Brasil, muitos ganhos. Então eu acho que assim, o papel dele tem sido fundamental e louvável, assim, elogiável.